Você está ouvindo o podcast Arquiteturas Latino-Americanas, um projeto destinado a melhor conhecer e a divulgar a arquitetura de Nuestra América a partir das atividades acadêmicas do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, no Brasil. Aproveitem! Olá, tudo bem? Meu nome é Norieson Gardi Antoine, eu sou haitiano, estudante da Arquitetura e Urbanismo da UNILA, que é a Universidade da Integração Latino-Americana. Esse projeto é mais um episódio do nosso podcast, né? Desenvolvido como parte da disciplina da professora Andrea Musab, que é Arquitetura Latino-Americana. E também essa atividade tem como objetivo nos aproximar da realidade da profissão, que vai criar um espaço de troca entre estudantes e arquitetos que já atuam no mercado. E para mim, pessoalmente, é uma grande honra poder conduzir essa conversa com você. E obrigado também porque você aceitou nosso convite, né, para conseguir compartilhar um pouco da sua trajetória, das suas experiências e da sua visão que tem sobre a arquitetura com a gente. Seja bem-vindo e muito obrigado. Boa tarde, eu sou Enoque Enhania Boa, estudante do curso Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Eu sou de Gana. É um prazer para conversar com a senhora hoje. Para começar a nossa entrevista, a senhora pode apresentar e contar um pouquinho sobre você para nós. E, além disso, eu quero te ouvir sobre sua trajetória na arquitetura e como sua vivência como mulher trans influencia esse caminho sua. E além disso, também eu estudei, eu li sobre o trabalho da senhora, né? Sobre a relação entre a natureza e a urbanidade, principalmente com a ideia de bem viver, né? E como você acha que a arte pode ajudar a gente a pensar em relação, né, com o meio ambiente? Ok, ótima pergunta. Bom, para começar, então eu vou me apresentar. Meu nome é Valeriana Mascaro Cardoso da Silva, porém esse nome é recente, né? Até o ano passado eu ainda usava o meu nome de registro original, né? Que é Paulo Jarbas Cardoso da Silva. Mas assim, a minha vontade, né? A minha consciência de que eu sou uma mulher trans já vem de algum tempo a mais do que isso, né? Mais do que 6 meses. Só que eu acho que a gente demora, né, para ter segurança e confiança de que é isso mesmo e que vamos em frente, né? Então eu só decidi começar a utilizar o nome que eu escolhi para minha identidade como mulher, né? Faz uns 6 meses, né? Bom, eu nasci em São Paulo, cresci numa cidade do interior chamada Sorocaba, uma cidade muito industrial e assim, culturalmente muito fechada, né? Uma cultura muito ligada à indústria, né? Então, eu acho que nem preciso explicar que esse tipo de cultura vem junto com
com preceitos e princípios do capitalismo, né, do patriarcado, do machismo, né? Então, não foi fácil para mim crescer nessa cidade, e ainda mais porque a minha família também é muito tradicional e muito conservadora, né? Então, eu não tive a liberdade de expressar a minha verdadeira natureza até que eu saí para estudar em Campinas, né? Foi quando eu iniciei os meus estudos de arquitetura e urbanismo na Pontifícia Universidade Católica de Campinas, em 1994. Eu tinha, então, 17 anos. E, para mim, sair de Sorocaba foi... eu imaginava que ia ser um passo para minha liberdade, né? De expressão e de ser, né? Eu mesma. Mas eu estava ligeiramente enganada, porque eu saí muito crua de casa, muito, assim, inexperiente com a vida, né? E isso me fez ter choques, né? De cultura e de preconceito, né? Então eu sofria muito e eu era muito apegado à minha família, apesar de deles terem essa postura conservadora, né? Eu, então, procurava a minha família para dizer que eu estava sofrendo, que eu não queria mais ficar em Campinas, né? E aos 19 anos, então, eu revelo para minha família que eu era gay e ao invés de eu receber um abraço e um acolhimento, eu recebi uma grande repreensão e assim, que até interrompeu esse processo de estudo na PUC de Campinas. Lá em Campinas eu fazia parte do PET, que é o Programa Especial de Treinamento da CAPES, do CNPq. É um programa muito bom, porque ele dura os 4 anos da graduação, você já sai encaminhado para o mestrado, né? Então, todo esse processo foi interrompido, porque minha família achou que eu tinha que sair de Campinas para ficar livre de más influências, né? Então, eu me mudei para São Paulo, tranquei o curso na faculdade de Campinas e fui para São Paulo, sem muita perspectiva do que fazer. Mas, como eu tenho muita fé em Deus, né? Que não é o Deus católico, mas é o meu Deus, né? O Deus que para cada um é um Deus. O meu Deus Sim. Não é o Deus católico, né? Mas eu, como tenho muita fé em Deus, surgiu uma oportunidade de fazer uma prova para transferência para a USP. Então eu me inscrevi nessa prova, passei e ingressei na USP. E aí, então, eu fiz mais 5 anos de estudos de arquitetura e urbanismo na USP em São Paulo. Nesse período eu fiquei morando com a minha avó. E nessa mudança toda, inclusive, teve uma repreensão do meu pai dizendo: você nunca mais vai ficar com homens e você vai arrumar uma namorada. E como eu sou uma pessoa muito dedicada, muito leal, né, eu fiz o que ele falou, né? Ele fez eu jurar em cima da Bíblia. Então minha família é muito católica, né? Eu tive essa questão, né, para cumprir, né? E eu, de fato, arrumei uma namorada, me casei, tive uma filha linda, maravilhosa, que hoje já é uma mulher de 25 anos, já é psicóloga, né? Uhum. Então, assim, nada na vida é tão ruim que dura para sempre, nem tão bom que também
que não se acabe, né? Então, apesar de eu não estar plena e me sentindo realizada, eu amei a minha ex-mulher e a gente teve um casamento longo de 11 anos, né? Só que chegou um momento eu falei, bom, não é isso que eu quero, né? Eu preciso seguir o meu caminho, né? E isso foi em 2007. Em 2006, antes de me separar, eu resolvi entrar na engenharia ambiental e comecei a fazer uma outra graduação. E em 2011 me formei em engenharia ambiental, né? Então, assim, desde 99, eu nem estava formada ainda na arquitetura, eu já trabalhava, porque minha filha nasceu no fim de 99 e eu precisava trabalhar, né? Então, de 99 até 2006, eu trabalhei exclusivamente com arquitetura, né? E trabalhei em escritório de arquitetura, né? Minha primeira contratação foi para um arquiteto, Alexandre Loureiro, que ele tinha um projeto todo em madeira e ele queria um estagiário, né? Uma estagiária que tivesse experiência com madeira, né? E mesmo antes de formada, eu já tinha construído um galpão enorme de madeira, de eucalipto, né? Sem usar nenhum parafuso. Então, eram coisas que me interessavam, né? Essa minha relação da arquitetura com a natureza, ela vem desde muito cedo, assim. Eu achava que a arquitetura tinha que dar uma resposta, né, ao meio ambiente, utilizando os materiais renováveis, né, privilegiando a mão de obra humana, né, porque se você vai botar dinheiro em alguma coisa, para mim era preferível botar dinheiro na mão de seres humanos do que de máquinas, né? Então, eu sempre na minha formação como arquiteta, eu procurava projetar pensando nisso, né? Em sair fora desse padrão industrial, né, da arquitetura, né? Eu posso até dizer que seria uma antítese à arquitetura moderna no estrito senso, né? Que foi concebida para ser uma arquitetura reproduzida de forma industrial, né? Eu achava que isso nos prendia à industrialização, né? E assim, não é que eu sou contra a indústria, mas hoje em dia a indústria serve a um sistema capitalista que segrega as pessoas, enfim, né? Então, eu fui contratada por esse arquiteto porque eu tinha já essa experiência, eu já tinha passado por um estágio também na Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, onde eu era responsável por colaborar nos projetos das sedes dos parques estaduais. Então, assim, os parques estaduais do Estado de São Paulo, todos eles têm sedes construídas em eucalipto, né? Então, assim, eu procurava trabalhar, né? Procurava me encaixar em lugares onde eu tivesse a possibilidade de exercer aquilo que eu acreditava, né? Então, aí eu fiquei com esse arquiteto muito tempo. Desde 99 até 2006, a gente teve relações profissionais, né? Primeiro como estagiária, depois eu me formei, aí me contratou como arquiteta júnior, depois como arquiteto, até que eu me tornei sócia dele, né? Do Alexandre. E a gente desenvolveu vários projetos, né? Nem todos eram exclusivamente em madeira,
mas a gente sempre buscava trazer para dentro do projeto esses conceitos que eu falei para vocês, né? De reutilizar material, de privilegiar a mão de obra humana, né? De fazer as coisas de forma mais artesanal. E aí funcionou por esse tempo. Só que, em termos de ganho, né, financeiro, era bem complicado. A gente conseguia sobreviver, mas não sobrava nada, né? E a minha filha estava crescendo, eu precisava de mais recursos para poder sustentá-la, né? Então, eu resolvi procurar outro trabalho, né? Que me pagasse melhor, né? Eu acho que essa coisa do dinheiro está relacionada justamente à falta de cultura de consumo desse tipo de arquitetura, né? Que é mais artesanal, que é mais, né? As pessoas querem o mais fácil, o mais rápido, né? E nem sempre elas estão, o cliente está preparado para receber uma informação que seja diferente do padrão, né? Então, a gente tinha bons clientes, mas não era suficiente para sustentar as duas famílias, né? Então, em 2006, mais ou menos junto quando eu entro na engenharia ambiental, e aí tem uma razão, né? Justamente porque eu sentia um déficit de informação na formação dos arquitetos urbanistas sobre essa questão ambiental. Eu tinha plena consciência de que os arquitetos e arquitetas eram formados pensando muito mais no edifício do que na relação do edifício com o meio ambiente, né? Então, foi por isso que eu fui fazer a engenharia ambiental, porque eu queria entender o meio ambiente e por que engenharia, né? Porque eu queria entender como é que era esse movimento, né? Entre o material lá, né? A viga de aço que eu vou usar na minha obra, né? Como é que ela chegava até a obra, né? Então eu queria entender esse processo, né? Ela tinha que ser extraído minério, o minério tinha que ser beneficiado, virar um lingote, o lingote tinha que ser beneficiado para virar uma chapa, a chapa tinha que ser beneficiada para virar uma viga, até chegar na obra. Então é uma trajetória, né? Que gera uma necessidade de movimentação financeira muito grande, né? E esse dinheiro todo, porque você paga para extrair, paga para beneficiar, paga para transportar, né? E esse dinheiro todo, ele não chegava na mão do construtor, da pessoa que estava lá na obra manuseando aquele material. Ele ficava ao longo do caminho, pagando as mineradoras, pagando as siderúrgicas, pagando as transportadoras, né? Pagando os grandes comércios, né? Então, eu fui começando a pensar em uma arquitetura que botasse menos dinheiro na mão da indústria e dessa cadeia produtiva industrial, né, e essencialmente capitalista, e colocasse o dinheiro na mão diretamente de quem estava envolvido na obra, né? Uhum. Então, essa é a grande, vamos dizer, o grande princípio que me movimenta para pensar e produzir arquitetura, né? Aí, então, em 2006, eu fui trabalhar no Catavento Cultural e Educacional, que é um espaço dedicado à demonstração interativa, né, de várias, da física, da
da química, da biologia, das ciências sociais, né, da robótica. E então, assim, foi incrível trabalhar no Catavento, porque, bom, além de eu ganhar um pouco melhor, eu tinha contato com os especialistas de todas essas áreas, né? E o intuito desse espaço era ser um centro de referência de ciências, né? E ele era voltado para a educação, né? Para levar as crianças e jovens da rede pública de ensino para interagir e conhecer, né, toda essa gama de ciência que fica um pouco distante das escolas, né? Então, eu participava do processo todo, né? Eu participava desde a reunião com os especialistas, ou seja, físicos, geógrafos, geólogos, químicos, matemáticos, médicos, né? Enfim, uma gama imensa de especialistas, né? Aí eles, vamos dizer, eles nos informavam o conceito, né? A gente tinha que anotar tudo aquilo de forma que os designers ou arquitetos e arquitetas pudessem traduzir aquilo numa instalação, né? Interativa. E esse projeto, a gente pegava ele, levava para quem iria produzir essas instalações, né? E até a instalação estar, de fato, implantada no espaço do Catavento Cultural Educacional e funcionando, né? Então, eu fiquei 2 anos fazendo isso até que ficou tudo pronto. Mas uma semana antes da inauguração, eu já estava, claro, em negociação, né? Porque eu sabia que depois que inaugurasse, eu ia passar a ter uma função operacional, e eu não me dou bem com essa área. Eu gosto da área criativa e produtiva, né? E aí eu já sabia que essa parte criativa e produtiva ia acabar, e eu comecei a procurar outros trabalhos. Foi aí que eu entrei na área da arquitetura e urbanismo social, né? Eu trabalhei de 2008 até 2014 na área junto com a DERSA, CDHU, né? Que a DERSA é Desenvolvimento de Estradas e Rodagem do Estado de São Paulo, e em obras como Rodoanel, Jacopêssego, né? Que são vias imensas, né? Que contornam a cidade de São Paulo, e elas tinham interação com a população residente, porque passava por áreas muitas vezes muito pobres, né? Favelas mesmo, né? Assim, eu uso o termo favela não no sentido de denominar a comunidade, mas o tipo de ocupação, né? Eram áreas assim, onde as casas eram feitas de madeira, de restos, né? Então, bem precárias. E durante esse tempo todo, a gente trabalhava muito com o mapeamento social, né? E físico das localidades, né? Foram mais de 6.000 famílias, né? Então, assim, eu entrei em mais de 6.000 casas, porque a gente tinha que entrar em uma por uma, né? E eu era o coordenador da equipe, então eu tinha que estar, né? Na época, eu falo assim, porque eu não nego o meu passado masculino, né? Então, assim, vai ter hora que eu vou falar o oi, mas é isso aí. Então, nessa época, eu ainda tinha uma postura masculina, né? Então, assim, porque a pergunta de vocês foi como que né, esse processo da transição junto com o seu trabalho, né? Então, eu vou chegar lá. Né? Tá. Vou chegar lá. Nessa época eu ainda tinha uma postura masculina, né?
E eu acho assim que, mesmo assim, eu vi cenas e me deparei com uma realidade que era assim extrema, né? De extrema pobreza, de extrema violência, de extremo preconceito, né? Teve uma vez que a gente entrou na comunidade e tinha uma travesti assassinada, né? Assim, no meio da rua. O corpo dela estava lá e assim, foi a gente que chamou a polícia, né? Porque ninguém faz nada nesses lugares, né? As pessoas realmente ignoram, né? Porque, inclusive, tem medo, né? De retaliação, né? E eu tô aqui porque a luz está ficando muito baixa, né? Tá bom. Enfim, esse trabalho que durou 2008 a 2014, foram 6 anos, ele foi assim um marco na minha vida como experiência, né? Porque eu já não estava mais fazendo arquitetura, mas eu estava lidando diretamente com a arquitetura na casa das pessoas e com o urbanismo e a engenharia ambiental, né? E aí, assim, no fim desse trabalho, né, em 2013, eu consegui que a gente fizesse um projeto de finalização para que houvesse uma proposta junto à CDHU e à DERSA de regeneração socioambiental das áreas que foram atingidas, né? Então, esse projeto, ele foi aceito, ele foi executado em partes, né? Mas eu acho que foi uma grande vitória, assim, da equipe, porque nunca antes tinham feito esse tipo de abordagem, né? O que acontecia? As famílias eram removidas, a obra acontecia da rodovia e o que sobrava ficava lá, né? Largado, né? Não havia assim um tratamento, né? Do pós-obra, né? Uhum. E por mais que tenha sido bem pequena a efetivação das propostas que a gente fez, mas já foi uma semente, né? E eu vejo que hoje em dia, né? Isso daí, imagina, faz 20 anos, né? Faz 20 anos. Hoje em dia não existe mais a possibilidade de se fazer uma obra desse porte sem que já previamente exista um projeto de recuperação e regeneração socioambiental para o fim da obra, né? Então, eu acho que nesse sentido a nossa equipe daquele momento foi bem pioneira, né? Na verdade faz 10 anos, desculpa, 10 anos, né? Porque acabou em 2014. Bom, aí então, eu não sei se a Andréia passou para vocês uma apresentação que eu fiz. Sim, a gente viu essa apresentação, aí a gente prepara algumas perguntas também que tem um laço com essa apresentação também. Porque eu queria falar sobre essa coisa que eu não acredito que a trajetória profissional esteja desvinculada da trajetória pessoal, né? Tanto é que eu pus lá as linhas, né? Da linha da virtude, a linha padrão, a linha da vida e a linha de morte, né? Sim. E em 2012 eu tive uma morte mesmo, né? Eu contraí o HIV, né? E para frente de 2012 foi tudo muito difícil para mim manter a minha vitalidade, né? A minha força de produção, porque eu realmente estava me sentindo morta. Eu achava que eu ia morrer, né?
E assim, a pessoa que me transmitiu o vírus, ela não foi nem um pouco honesta comigo, né? Porque ela transmitiu sem me falar e de propósito, né? E aí ela fez ainda uma grande chantagem comigo, que ela falou, se você quer ficar sozinha, aidética, ainda ela usou essa palavra, ou comigo que te transmitiu o vírus, né? Então, eu me senti muito sozinha, muito, né? Eu tinha essa questão com a minha família, que eles não me aceitavam, né? Eu não tinha amigos gays, trans na época, né? Eu falei, bom, eu vou ter que ficar com esse cara, né? Eu fiquei 8 anos casada com ele. E ele também era uma das pessoas que reprimia a minha feminilidade, porque eu já, quando casada com ele, queria expressar a minha feminilidade. Ele falava que não queria, que não gostava, que achava isso ridículo, não sei o quê. Enfim, demorou muito tempo para eu me livrar dessa figura, mas o que eu queria dizer é que, a partir de 2012, eu fui, vamos dizer, numa curva descendente. Então, esse trabalho, apesar de ter sido muito exitoso profissionalmente, eu fiquei exaurida, né? Emocionalmente, eu estava muito abalada e as experiências que eu tive nesse trabalho, né, como essa que a gente chegou na comunidade e encontrou o corpo de uma trans, né, de uma travesti, foram me marcando, né? Foram me deixando assim, cansada, né? Então, eu comecei a desenvolver uma vontade de sair de São Paulo, né? De sair de São Paulo e tal, porque São Paulo é muito massacrante. Então, mas eu tinha um compromisso, né, familiar, eu tinha uma filha para criar, né? E eu não via possibilidade de sair de São Paulo antes da minha filha ter uma certa autonomia e liberdade, né, para viver a vida dela. Então, acabou que eu saí desse trabalho da CDHU, da DERSA, né, e fui trabalhar no serviço funerário do município de São Paulo, né? E assim, foi mais uma grande história, né? Porque eu lidava com a morte todos os dias, né? E eles me contrataram para fazer o mapeamento das áreas cemiteriais, né? Porque não tinha controle nenhum, e existia uma grande máfia que controlava, né? Os administradores dos cemitérios, eles controlavam quanto que quem que ia ser enterrado, quem não ia, se tinha vaga, se não tinha controle nenhum disso, né? E os cemitérios são públicos no município de São Paulo, né? Então, assim, se uma pessoa lá que não tinha condição de pagar, né, um funeral, chegava no cemitério com atestado de óbito, falava, olha, eu quero enterrar o meu parente aqui. Aí o administrador do cemitério falava assim, a gente não tem vaga, vai procurar no outro, né? E a família dela era daquele bairro, aí começava o transtorno, né? Ela ia no outro, o outro falava a mesma coisa, até que ela voltava lá no cemitério do bairro dela, e o administrador falava, se você der uma caixinha pra gente, a gente arruma uma vaga. Então era uma máfia mesmo, né? Uma máfia dos cemitérios. Isso aí, se vocês procurarem a reportagem, vocês vão ver. Então eu me meti nesse rolo aí, para ser o cara que ia fazer o mapeamento das áreas. Então eu tinha que ir no cemitério com GPS, quadra por quadra, túmulo por túmulo, como o administrador do cemitério, falar, e aí, aqui tem vaga, aqui tem vaga, aqui tem vaga. Ele ia registrando tudo, né? Quando esses senhores se deram conta do que eu estava fazendo, eu recebi uma ameaça de morte, né? Assim, literalmente. E aí eu cheguei para minha superintendente e falei, olha, os caras, né? Na verdade, a coisa veio dela, né? Porque ela falou, olha,
você vai ter que sair, você vai ter que parar, porque senão vão te apagar, você vai ficar lá junto com a turma do pé junto, né? E aí eu fiquei 1 ano e meio, bom, mas além desse trabalho de mapeamento, eu cuidava das áreas verdes, dos cemitérios, né, manutenção de jardins e tal. E aí foi bem interessante, mas assim, né, era um trabalho bem difícil também, sabe, assim. E eu acho que tudo isso, né, o grande sentido da vida é a gente evoluir, né? Então, eu acho que eu tive, assim, oportunidades maravilhosas, né, de evoluir, porque, assim, eu vi as coisas de frente, né, assim... eu esqueci de comentar com vocês, entre 2003 e 2004, quando eu estava trabalhando com o Alexandre, já como sócio dele, como forma de aumentar a renda e ampliar nossa área de atuação, eu passei 1 ano e meio em Minas Gerais, trabalhando com a administração e coleta dos resíduos sólidos e do aterro de Lavras, que é um município de Minas Gerais, que também foi a mesma coisa, tinha máfia para todo lado, entendeu? Aconteceu a mesma coisa, eu também saí de lá ameaçada de morte. Por quê? Porque eu estava acabando com as máfias, eu consegui mudar a rota dos caminhões, aí os caminhões não quebravam mais, aí não tinha que ficar trocando peça, eu comecei a pesar os caminhões, porque os caminhões eram pagos por tonelagem, ninguém pesava, entendeu? Eu fiz um acordo com a COFAP, que era uma fábrica que tinha no caminho até o aterro. Eu falei assim, eu posso passar com meus caminhões aí e pesar? E vocês me dão o registro da pesagem dos caminhões? E aí, em troca, eu faço uma limpeza mais assídua aí para vocês. Aí o gerente da fábrica falou, olha, ok, tá ótimo para nós, né? Não tem problema nenhum, a gente não gasta nada com você pesando os caminhões. Aí eu comecei a ver que o que estavam pagando para a empresa era muito mais do que esse dinheiro todo ia para a mão do prefeito, do dono da empresa, né? Então, assim, quando eu comecei a pesar os caminhões, pronto, foi a gota d'água. Eles falaram, meu filho, ou você sai daqui assim de boa, ou você sai dentro do caminhão do lixo. Então, teve essa também, né? Aí em 2016, eu falei, chega, não aguento mais essa cidade, essa loucura, quero ir para o mato, quero ir para a roça. Eu ainda estava casada, esse meu ex-marido detestava mato, eu falei, também tá ótimo, porque assim eu fico longe, né? E aí eu comecei a vir para Minas Gerais, meu pai é aqui de Minas e nessa época ele já tinha comprado um pedacinho de terra na cidade onde ele nasceu, né? Que inclusive era um pedaço da terra que era do pai dele, né? Era muito interessante isso, porque para ele, para a família, era um resgate, né? Então, eu falei, olha, eu quero ir para lá, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu quero ficar lá, e é isso, né? Daí eu vinha e ficava aqui durante a semana e voltava de fim de semana para São Paulo, porque eu estava casada e a minha filha ainda morava comigo nessa época, né? Então... Mas ela já estava com 16 anos e estava tudo bem, assim, né? Ela já se virava, né? Aí eu fiquei nesse esquema até 2019, até o fim de 2019. Então foram 3 anos viajando praticamente toda semana entre São Paulo e São Paulo e Minas, são 400 quilômetros, né?
Boa parte desse período eu fiz essa viagem de Fusquinha, que era o carro que eu tinha na época, né? Mas assim, foi nessa época que eu descobri por que eu tinha tanta ligação com a natureza, sabe? Assim, porque eu desenvolvi projetos maravilhosos aqui. Eu criei um viveiro de mudas de árvores nativas nessa época, né? Eu comecei a me integrar com a turma da agrofloresta, né? Aí fiz curso com o Ernest Gott, com a Gudrun Gott, que é a filha do Ernest. E tudo isso era motivado por um desejo profundo de ver a humanidade melhor, né? Vivendo melhor, com mais abundância, com mais saúde, né? Com menos violência, né? Então é um contraste muito grande, né? Tudo que eu vivi até 2006, porque eu trabalhei essencialmente com grandes projetos, né? Urbanísticos, né? Em áreas extremamente degradadas, poluídas, né? E aí, a partir de 2016, eu vim para um lugar que eu posso dizer que é um paraíso, assim, se não fosse a cultura local, que é essa cultura patriarcal, machista, né? Imagina, interior de Minas Gerais, o estado brasileiro mais colonial, né? Que foi daqui que saiu todo o ouro, né? Mais o estado brasileiro mais português. Mas essa é a grande coisa interessante da vida, né? Os paradoxos, né? Porque foi aqui que eu comecei a ser feliz. Mesmo nesse contexto, foi aqui que eu comecei a perceber que a minha essência, de fato, era feminina, porque, assim, enquanto eu estava dentro do meu mundo, assim, de trabalho, né? Eu trabalhava efetivamente com as plantas, né? Eu coletava as sementes, eu separava, beneficiava essas sementes, eu preparava o solo, eu plantava essas sementes e germinava, cuidava, regava, até que elas se tornavam mudas, né? Então, assim, durante esses 3 anos, eu plantei mais de 15 mil mudas, né? E eu sobrevivi disso. Eu vendia essas mudas, e aí depois que o pessoal começou a perceber que eu realmente estava produzindo, né? Eu comecei a fazer uma coisa que foi muito interessante, que eu chamava de venda casada. Eu vendia a muda e os projetos de reflorestamento, recuperação de área degradada, tudo certinho, né? Afinal de contas, eu sou engenheiro ambiental, né? Então, eu tinha, vamos dizer, o aval para fazer isso, né? Técnico, né? E foi maravilhoso, porque eu trabalhei para indústrias, né? Então, eu ia lá numa indústria pesada, uma indústria metalúrgica extremamente poluente, e ia levando regeneração, né? Ia levando árvores, né? E eu sou uma pessoa que eu adoro falar, né? Então, eu não ficava quieta. Eu falava, olha, gente, isso é o primeiro passo que vocês têm que dar. Porque a partir daqui tem muito mais coisa para vocês fazerem nesse espaço industrial para diminuir os impactos negativos da produção que vocês têm. Como eu disse, eu não sou contra a indústria. Quem usa celular, quem usa computador, não pode ser contra a indústria. A gente pode ser contra a forma como a indústria extrai, produz e nos impõe um tipo de consumo, né? E uma forma de consumir, né? Mas não dá para ser contra a indústria. A indústria é o que faz a tecnologia, que usa a tecnologia, que faz né? Não tem como, enfim,
né? Não vamos entrar nessa discussão, mas o fato é que eu me sentia feliz porque eu levava para a indústria esse conceito, esses princípios de regeneração, de abundância, né, de áreas verdes, e falava para eles, olha, isso vai melhorar a produtividade de vocês, porque os seus funcionários vão ficar mais felizes, né? Então eu procurava, e aí eu treinava, né, as equipes que iam fazer os plantios, porque eles nunca gostavam de contratar gente de fora, eles gostavam de treinar funcionários deles para fazer o plantio, né? E eu achava isso interessantíssimo, porque nessa hora do treinamento, eu começava a botar ideia na cabeça do povo. Falava assim, olha, todo mundo teria que passar por esse treinamento, entendeu? Todo mundo, desde o diretor até a faxineira, teria que vir aqui plantar pelo menos uma árvore, né? E teve uma empresa que aderiu a essa minha ideia, sabe? Aí teve lá um dos dias de plantio que foi assim, todo mundo no seu horário de folga foi plantar, né? Então eu achei isso maravilhoso. Bom, mas aí, como eu falei, nem todo bem dura para sempre, né? Não se acaba. Veio a pandemia, né? Veio a pandemia e esse meu trabalho era essencialmente ligado à venda das mudas, né? Sim, pode falar. Bom, eu achei muito interessante sua trajetória, né? E falando de árvore, a gente tem uma segunda pergunta. A senhora tem uma obra que se chama Árvore Sujeito. A gente estava olhando esse projeto, a gente conseguiu ver nessa obra a senhora mistura música e imagens. E também você trata esse árvore como um ser vivo, né? Que conecta tudo ao nosso redor. Como foi esse processo da criação dessa obra? E o que inspirou a senhora a trazer essa ideia? Tá. Bom, na verdade, não foi uma criação, né? Ela chama a Árvore Sujeito, né? Exatamente. Foi uma constatação, né? Foi uma constatação de que no caso, a minha árvore sujeito é a araucária. Eu não sei se vocês conhecem a araucária, que é o pinheiro brasileiro que dá aquele pinhão que a gente come geralmente nas festas juninas. Sabem? Sim. Ela é uma espécie de pinheiro. É a única espécie de pinheiro nativa do Brasil. Só que a araucária, ela é uma árvore ancestral. Ela tem 250 milhões, mais de 250 milhões de vidas. Ou seja, ela é de antes dos dinossauros, né? E eu sempre tive uma ligação pessoal com a araucária. Eu gosto muito de comer pinhão. Quando era criança, e aqui na região onde eu moro, ela é nativa. Então, a gente, quando era criança, a gente, na época de maio, junho, a gente saía para catar pinhão, né? Para fazer as receitas, né? Dá para fazer várias receitas. Farinha de pinhão, dá para fazer fermentado de pinhão, dá para fazer um monte de coisa, né? E aí, bom, era um interesse pessoal que quando eu entrei no mestrado, eu entrei justamente com esse projeto, né, da Árvore Sujeito e as escolas rurais do município de Serranos, que é o município onde eu moro, né? E por quê? Como que surgiu essa ideia, né, de denominar a araucária como árvore sujeito, né? Porque nessa época eu estava lendo sobre o novo constitucionalismo latino-americano, né?
que é assim, originário, né, lá do Equador, né, com o Alberto Acosta, que promulgou a Constituinte do Equador em 2008, e logo depois veio a da Bolívia em 2009, onde a natureza foi constituída como sujeito de direito constitucional, né? Isso muda completamente o paradigma, né, do mundo, né? O mundo inteiro vai ter que rever os seus princípios da relação do ser humano com a natureza, porque dois, entre muitas aspas, paisecos, né, como eles chamariam, da Sul da América, resolveram dizer, né, e incluir na sua Constituinte que a natureza tem direitos assim como qualquer outro sujeito, né? Isso, para mim, foi uma revolução, né? Então, eu comecei a olhar para a araucária com esses olhos. Falar assim, gente, ela é uma árvore que vive há mais tempo do que os dinossauros. Ela já dominou o globo. Ela evoluiu junto com o movimento das placas, ela sobreviveu a 2 grandes extinções e ela está aqui até hoje. Só que hoje em dia, vamos dizer, botar aí 400, 500 anos atrás, ela está sofrendo e perdendo território para o ser humano, que vem destruindo, cortando, extraindo essa árvore, né, para madeira, para abrir área de produção, pasto, né? Uhum. E eu mergulhei nessa questão porque eu, junto com essa leitura, né, do novo constitucionalismo latino-americano, eu tinha que embasar essa minha história em algo palpável, né? Algo circunscrito geograficamente, que eu tivesse como defender, né? E veio a ideia, então, a partir de um trabalho do pessoal lá da Federal de Goiás, do LabProge, da Faculdade de Arquitetura de Goiás, que fez uma pesquisa a pesquisa se desenvolveu, acho que entre 2016 e 2017. Mas eles pesquisaram um período que começou de 1996 até 2016. E eles catalogaram e listaram mais de 60 mil escolas rurais que foram fechadas nesse período por conta das novas diretrizes da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né? Essas 60 mil escolas estavam circunscritas só nos estados da Bahia, Goiás e Minas Gerais, né? Esse processo continuou no Brasil inteiro, entendeu? E inclusive aqui em Serranos, que tinha muita escola rural, porque a cidade ela é eminentemente rural, né? E as escolas foram fechadas. Então eu falei, como é que eu vou relacionar isso, né? Como é que eu vou dar cola, né, para essa coisa? Aí eu resolvi fazer um mapeamento das escolas rurais que existiam, né, que funcionavam ou que não funcionavam, né, e das araucárias. E aí, das 14 escolas rurais que eu identifiquei, né, dentro dos limites municipais, em 9 delas tinham araucárias muito próximas ou assim coladas na escola, né? Uhum. Então, e araucárias que provavelmente eram mais antigas do que as escolas, né? Não cheguei nesse nível de detalhamento, né? Então, eu usei a argumentação do novo constitucionalismo latino-americano para criar essas perguntas.
por que a escola ainda segue um padrão, né, de sala de aula, né? Sendo que a gente pode considerar a natureza como grande professora, né? As araucárias como da localidade, as grandes professoras, né? Porque elas estão aqui há milênios, né? E aí eu também trouxe a conexão delas com os povos originários, pois aqui no município tem pinturas rupestres, né? E as pinturas rupestres são datadas de mais ou menos 3.000 anos atrás. E pesquisando a vida da araucária, foi nessa época, mais ou menos há 3.000 anos atrás, que a araucária teve um momento de expansão na região. Então isso significa o quê? Que as araucárias e os povos originários da região, eles estavam intrinsecamente ligados às araucárias. Eles reproduziam as araucárias porque as araucárias davam alimento e madeira para eles, e o alimento justamente na época de inverno, que é uma época aqui que tem muita escassez, porque aqui é muito frio e muito seco nessa época. E o pinhão, ele é produzido justamente nessa época, né? Então, assim, a araucária era a grande mãe da região, né? Ela foi o motor da evolução da região, né? E o ser humano, os povos originários, né, sacaram isso muito inteligentemente e conviveram em harmonia com a araucária, né? Coisa que acabou com o colonialismo, né? Com a invasão, né? Porque no princípio nem tanto, porque eles até se beneficiavam, né? Porque eram tropeiros, né? Porque aqui Serranos está bem no caminho do ouro, né? Da busca do ouro. É a primeira localidade de Minas Gerais que os tropeiros bandeirantes vamos dizer, caçadores de ouro se fixaram. Depois que passa a Serra da Mantiqueira, vindo de São Paulo, passa a Serra da Mantiqueira, Serranos é a primeira localidade onde eles se fixaram, e aqui era repleto de araucárias. Então, assim, no princípio eles provavelmente se beneficiaram, mas depois que a população foi se fixando e foi aumentando a produção de bovino, né? Eles foram cortando a ponto de hoje no município ter pouquíssimas araucárias. E aquela coisa que eu fazia quando era criança, nem dá mais para fazer, porque os bosques de araucárias se acabaram. Não tem mais a cata do pinhão, de você ir passear com a família e catar pinhão para comer no fim de tarde, na época de junho, né? Na beira do fogão a lenha não existe mais isso, né? Então, o meu empenho em estudar a araucária relacionada ao território e relacionada à sociedade, né, e fazer essa ponte, de tentar, né, argumentos suficientes para implantar um projeto de regeneração, né, da araucária aqui na região, né? Não só por razões ecológicas, mas por razões culturais e econômicas, né? Porque o pinhão, ele traz uma economia, né? Ele traz um benefício econômico também, né? Então, não sei se eu respondi a pergunta. Tá. A terceira pergunta para a senhora o teu trabalho com Valeriana Mascaro, né? Eu vi que você trabalha com espiritualidade, né? E também tem essas experiências, né? Que está ensinando sobre fazer arquitetônico, né? Eu estava estudando sobre teu trabalho. Aí eu vi que o teu trabalho tem uma relação, né? Entre arquitetura e agroecológica, né?
e arte também. E quero saber como esses conversam do teu trabalho, né? Como é a relação? Eu acredito que a própria natureza, né, um campo natural, uma floresta natural, né, natural que eu digo porque já se sabe que não existe, como diziam antes, mata virgem, né? Uhum. As florestas sempre foram habitadas, né, tanto por animais quanto por seres humanos, né, a outra espécie de animal, né? E a interação entre essas espécies, né, vegetais e animais e minerais, né, ela por si só é uma arte, né? Uhum. Então, quando você vai para uma região onde convivem em harmonia, né, o mundo mineral, o mundo vegetal, o mundo animal, né, e o mundo espiritual, né, você vê beleza, você vê arte, é uma expressão artística do universo. Eu sinto profundamente que se a gente for lá para a Bíblia, né, para pegar a fala católica, né, do Éden, do paraíso, né, se você lê a descrição do que é o paraíso, é uma obra de arte, né? Então, o que é o paraíso? É isso, são regiões naturais onde convivem em harmonia e equilíbrio as espécies dos vários reinos, né? Então, eu acho que, assim, a conexão, aí, a expressão desse princípio que eu acredito no meu trabalho, ela vem, primeiro, da ação prática, né, no campo mesmo, né, de plantar, né, de regenerar áreas, né, e não é um plantar só para regenerar, a gente pode produzir regenerando, né, essa é o grande pulo do gato da agroecologia, né, porque você vai estar cuidando da natureza, do solo, daquele território, mas ao mesmo tempo você vai estar colhendo, né? Você vai estar colhendo muita coisa, né? Principalmente alimento, né? E no campo artístico, eu procuro fazer isso que tem aí, que vocês viram, um pouco de poesia, um pouco de arte digital, né? Um pouco de desenho. Então eu procuro expressar, colocar dentro dessa minha expressão artística esses conceitos, esses princípios, né? E falar, né, abertamente, né? Não com a língua, não com a fala, mas sobre essas questões tão cruciais, né? E realmente contra qualquer tipo de forma de abuso, de coerção, de exploração, né? De preconceito, né? A gente tem que, por mais que eu seja branquela, europeia, né? Assim, eu assumi um lado, né? Não dá, sabe? Tudo bem, obrigado antepassados por terem me colocado nesse mundo, na situação que eu vim, mas olha, me desculpem, mas vocês vão ter que fazer o meia-culpa. Então, que se isso seja através da minha voz, do meu trabalho, que seja, né? Isso tem a ver também com a decisão de me tornar uma mulher trans, né? De assumir que eu sou uma mulher trans, né? Porque dentro de uma família extremamente conservadora e colonial, minha família vem dos portugueses lá, entendeu? Basicamente, né? Eu falei, não quero isso para mim. Não quero carregar
né? Então, assim, até meu terapeuta fala, você é literalmente o rompimento desse ciclo, né? Então, imagina para as futuras gerações da sua família, né, o legado que você vai deixar. Se você ficasse no conforto e segurança da sua masculinidade, né, do seu lugar de macho alfa, né, pai de família, primeiro que você não ia ser feliz. Segundo, que você ia dar continuidade a esse padrão patriarcal, colonial, machista, explorador, parará, né? Então, acho que é isso. Você respondia, Enoque? Sim. Eu queria falar mais um pouquinho sobre a questão da espiritualidade, porque nos meus estudos, o povo caigangue, que é do Paraná, né, da região do Paraná, eles têm a araucária como um ente, como mais um indivíduo da sua comunidade. E ela, além de ser um ente, ela é uma entidade, ela é um portal entre os mundos. Entre o mundo superior, entre o mundo terreno e entre o mundo inferior. Então, esse estudo existe na bibliografia do meu mestrado, tem lá a indicação, né, desse texto, né? Chama Fag e Nem. Tem mais nomes aí, mas Fag, F-A-G, e Nem, N-E-N. Tá. Fag e Nem. E aí lá eles explicam direitinho como é que funciona essa conexão. Então, eles dão exemplos, né? E um dos exemplos é que por exemplo, tem alguém doente, né, o pajé vai lá e identifica que, na verdade, a doença daquela pessoa é porque ele está com a alma aprisionada no submundo. Então, o pajé tem que ir até uma araucária e pedir permissão para ela acessar o submundo. Então, ela vai abrir as portas, a araucária vai abrir as portas do submundo para que o pajé vá até lá e resgate a alma desse indivíduo, né, que está lá presa, né? Então, assim, além disso, tem outras assim, questões que daí são pensamentos meus, né? Que é assim, a gente tem uma vida de 90 anos aqui, né? Na Terra, né? Vamos dizer, se a gente acreditar que a gente realmente evoluiu, né, de outras espécies, né, o primeiro hominídeo é catalogado de 2 milhões de anos atrás, né? A araucária vem evoluindo há mais de 250 milhões de anos. Então, isso requer uma grande sabedoria, né? Porque se ela sobreviveu a 2 extinções, é porque ela sabia exatamente o que ela estava fazendo, onde ela estava, né? E como fazer para sobreviver, né? Então, eu acredito nisso, que é uma inteligência, né? Que vai ali. E tem mais uma coisa. Eu procuro me espiritualizar, procuro estar em contato com o mundo espiritual, né? Pedir proteção e iluminação para seguir adiante, né? E seguir evoluindo. E numa das minhas consultas, o Babalaô, eu fui consultar no oráculo de Ifá, né? Ele falou para mim que eu era filha de um orixá que não é cultuado aqui no Brasil, que é Okô. Esse orixá, quem que é de Angola aí? Não, eu sou africano, mas sou de Gana. Gana. Sim. E você é do Haiti. Então, Enoque, você provavelmente já deve ter ouvido falar de Okô. Sim. Né? E Okô é o orixá terra, né? Assim como Iemanjá é a água do mar, Oxum é a água do rio,
né? A Yansan é o vento, o Oko é a terra, né? E ele falou, e você... e aqui está me dizendo, isso foi em 2022, dezembro de 2022, não faz muito tempo, né? Ele falou, só que o que está aparecendo aqui para mim é que quem vai cuidar dessa terra não é um homem, é uma mulher. Então, assim, já estava pré-anunciado que eu ia fazer essa transição, sabe? Na época, não entendi. Eu falei, mas que coisa, né? Mas eu não tenho irmã, eu não tenho... né? Será que é minha filha, né? Que vai? Mas não, era eu mesma. Entende? Então, assim, a espiritualidade, ela está presente, está permeando todas as coisas, né? É isso. Achei super interessante essa abordagem transdisciplinar e decolonial que aparece também no seu artigo relacionado ao seu grupo que você compartilhou com a gente. E a gente queria saber como isso influencia a forma que você vê a arte e o urbanismo hoje em dia. A arte, ela já é por si só decolonial, contestadora e revolucionária, né? Se não fosse a arte, né, a gente provavelmente estaria bem pior, né? Eu acho que a arte, ela não só serve ao propósito de abrir os olhos, os corações e a mente, né, das pessoas que têm acesso, né, que têm curiosidade, né? Mas ela é o próprio propósito, né? Ela é assim, ela é quase como se fosse uma expressão divina por meio de corpos humanos, né? Eu acredito que todo artista ele tem um transe, né? Quando grandes obras, grandes artistas produzem a sua arte, eles não estão sozinhos ali, né? Existe uma gama de espíritos e divindades que estão ao redor e junto, né? Então, a própria arte em si é revolucionária, né? E agora, o urbanismo, ele já é uma disciplina, né, que surge da necessidade de controle, né? É claro que a gente pode falar num urbanismo do bem, né? Mas eu acho que isso só está surgindo agora, né? Com essa consciência de que a gente precisa ter um equilíbrio, né, entre as coisas, que foi justamente o que me motivou a estudar engenharia ambiental, né? Porque assim, a gente precisa de uma adequação do ambiente para a gente viver, né, dentro dos padrões que a gente tem hoje, né? Porém, o urbanismo nunca foi visto ou praticado a partir deste ponto de vista, né? Ele foi praticado e concebido a partir do ponto de vista colonial e capitalista, né? Para, vamos dizer, lotear, né, o espaço, o território, né? Criar limites que não existem, né, na natureza, né? E com isso criar renda, né? Ou seja, é a financeirização da terra, né? Então, assim, como é que a postura decolonial e transdisciplinar, transgressora e transicional, né? Ela atua nesses dois campos, né?
Da arte, é como eu falei, assim, a arte em si já é revolucionária. Então, se você abraça a arte e fala assim, eu vou produzir uma arte aqui, né? Um trabalho artístico, né? Então, você precisa se render a esse conceito, essa verdade, de que a arte em si é revolucionária. Então, assim, senão você vai apenas reproduzir alguma informação. Você não vai fazer arte de verdade, né? Então, assim, você precisa deixar fluir, né, o que o seu coração está recebendo de informação do universo e expor aquilo de forma sem barreiras, sem medo, sem, né? A coisa tem que simplesmente fluir, brotar, né? Transbordar, né? Aí é isso. Então, assim, é por isso que se uma pessoa... não vou dar exemplo, porque eu não tenho essa dimensão para fazer isso, nem essa ousadia, mas, assim, dá para falar de uma arte colonial? Não sei. Entende? Talvez aqueles artistas pagos do Renascimento, né? Um pouquinho antes do Renascimento, que faziam exatamente o que o seu pagador, o seu financiador estava pedindo, não possa ser considerado arte, porque ele estava reproduzindo uma ideia, né? Uma ideologia, na verdade, né? Então, se você pegar essa turma aí, der uma olhada, você vai ver a diferença entre aqueles que eram artistas de fato e os que eram reprodutores de uma ideologia, né? Agora, no campo do urbanismo, eu acho que é isso, né? Por exemplo, mesmo dentro do conceito de loteamento, sempre quando eu propus uma obra, um edifício novo que fosse nascer, né, do terreno, né, eu, por exemplo, me negava a ocupar o terreno inteiro. Eu sempre eu quero uma casa de 500 metros quadrados, eu fazia com 250. Eu tentava convencer ele de que, olha, vai ser mais barato, você vai ocupar menos o terreno, vai dar menos trabalho, menos manutenção, entendeu? Sim. Alguns eu conseguia, né? Sim. Então eu acho que é isso, é você dar espaço para a natureza, né? Ou você deixar a natureza com o espaço que é próprio dela, né? E não ter a audácia, né, de achar que eu sou arquiteto, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e ocupar, né? Que é o que acontece, né? Em 99% dos casos, né? A cidade é um exemplo disso, né? Ela é impermeável, né? Se nasce uma plantinha, a pessoa já vai lá e arranca, né? Pode falar, Nori. Obrigado pela sua resposta. Eu tenho uma nova pergunta. E a gente consegue ver que toda esta relação com os elementos naturais e as paisagens, tipo, por exemplo, você tem um projeto que é o Árvore e Sujeito, né? E tudo isso ajuda a consolidar uma identidade a seus projetos, né? Agora a pergunta, na sua perspectiva, existe uma identidade arquitetônica latino-americana? Eu sabia que vocês iam me perguntar. Eu acho que a gente está num momento muito bacana, que a gente está redescobrindo a Sul-América, né? Que a gente está redescobrindo que a gente tinha conexões muito mais ativas, né? E frequentes, né? Porque tinham caminhos que conectavam Cusco a Cananéia, o litoral do Brasil, né?
Imagina só os Mapuches, eles deviam andar por todo esse sul do Brasil, os gaúchos também andar para lá, até as cordilheiras, enfim. Eu acredito que por ser uma região grande, vasta, ela tem várias expressões diferentes e, inclusive, em períodos diferentes, né? Porque estão se descobrindo... no Peru, por exemplo, tem múmia de 11 mil anos, né? Quer dizer, existe uma grande temporalidade, né, dentro desse espaço que a gente chama de sul-americano, né? E eu acho que nem todas as expressões mantiveram-se iguais, né? Elas foram mudando, né? Mesmo na mesma região, né? Então, o que eu chamaria de uma identidade sul-americana é isso, são as conexões que existiam de forma muito evidente, né, por conta desses caminhos e por conta de línguas parecidas e de expressões artísticas e culturais parecidas, né? Porém, o colonialismo tratou de desmembrar isso e de, né, desconectar e de apagar essas histórias. Mas agora a gente está redescobrindo isso, né? A gente está começando a criar novas conexões, né? E aí eu acho que o trabalho da UNILA é fundamental e é maravilhoso nesse sentido, né? Sim. Porque abriu o espaço para se debater e para se praticar, né, essa conexão, né? Então, assim, quando a gente fala da palavra identidade, né, a gente corre o risco de pensar que identidade é fenótipo, né? Ou seja, aparência, né? Ela se constitui a partir daquilo que a gente vê, né? Mas eu acredito que a identidade ela é muito mais profunda que isso, né? Ela é genética, ela é genótica, né? Ou seja, ela é o que está dentro, né? Então, como houve esse período colonial que destroçou essas conexões que existiam, a gente perdeu o fio da meada. Mas agora, com a ciência, com toda a tecnologia, né, aqueles radares que estão descobrindo cidades na Amazônia, né, a gente está começando a entender que essas conexões existiam, que elas eram muito fortes, então a gente tem a chance de criar novas conexões, né? Porque aquelas já não vão mais existir, mas a gente pode criar novas, né? Então eu acho que a identidade vem disso, da gente reconhecer no outro algo que pode ser nosso, né? Estou falando de Sul-América, né? Sim. Não de indivíduo, né? Tá. Para fechar nossa entrevista, o que a senhora, ou que mensagem a senhora pode deixar para jovens arquitetos e arquitetas, especialmente para pessoas trans? Olha, para nunca desistirem dos sonhos, Sim. daquilo que elas acreditam, e para também tentar fazer isso sem revolta, Sim. né? E entender que não é uma questão de mal e bem, é uma questão do que está iluminado e do que ainda está na sombra. Sim. Então, o trabalho da gente é trazer luz
ou trazer o que está na sombra para a luz, né? Sim. Então, eu acho que assim, ser fiel e leal aos seus próprios princípios e valores, né? Sim. E não se abater, né? Assim, por preconceito, É difícil, eu sei, né? Sim. Eu tive muitos momentos na minha vida que eu me abati. Mas depois que passa, você fala, puxa, eu não precisava ter ficado tão triste. Eu podia ter sido mais forte, né? Sim. Então, e festejar, né? E celebrar, e comemorar, né? Cada dia, cada vitória, cada passo, porque a vida também é feita de comemoração e celebração, né? Exatamente. Senão, né? Sim. É isso. Tá. Nós agradecemos para ter o tempo e o que você ensinou a gente, né? A gente está muito feliz para essa entrevista e muito obrigado novamente por ter o tempo. A gente agradece muito por seu tempo, tá? Muito obrigado. Muito obrigado. A gente aprendeu muito hoje com você. Tomara que a gente encontre de novo para uma próxima entrevista, né? Sim. Conversar um pouco, né? Para saber um pouco mais. E a gente ficou feliz pela sua trajetória, né? Você explicou sua trajetória para a gente. A gente agradece muito. Imagina, eu é que tenho que agradecer a oportunidade. É sempre bom falar, né, expor, e eu acho que isso também é uma das mensagens que eu gostaria de deixar. Não tenham medo de se expor. Sim. Eu acho que, na verdade, o medo está nas pessoas que não conseguem lidar com a diversidade, né, com a diferença. Então, assim, eu que tenho que agradecer a vocês pela oportunidade de expor, de me expor. Né? Tá. É isso, gente. Obrigado. E logo a gente vai se encontrar, eu tenho certeza, porque eu vou dar um pulo aí na Unila. Sim. A gente vai esperar mesmo. Muito obrigado. Obrigado. Tchau. Obrigado a vocês. Tchau. Tchau.